Em abril de 2026, um humorista foi visitar o colega no hospital. O colega estava internado desde fevereiro, vítima de um acidente de moto grave que havia deixado o Brasil inteiro preocupado. A visita foi bem. Ele voltou para casa. Sentou-se para o café da manhã. E então sentiu uma dor forte no peito. Os exames no hospital confirmaram: infarto. As 3 principais artérias do coração estavam com 95% de obstrução. A cirurgia, que estava marcada para dias depois, precisou ser antecipada de urgência, porque o quadro piorou repentinamente. 2 humoristas do mesmo programa, 2 hospitais, ao mesmo tempo. Marquito, aos 73 anos, ainda em reabilitação após acidente de moto desde fevereiro. Faxinildo, aos 60 anos, internado na UTI com o coração falhando. E Ratinho, o homem que os revelou, que trabalhou ao lado deles por décadas, na televisão ao vivo, se revoltando contra as notícias falsas de morte que circulavam nas redes sociais. Já mataram ele a semana inteira. Deus me livre. Ficam postando um monte de bobagem, de mentira. Essa é a história que está acontecendo agora e que o Brasil ainda não viu completa. O programa do Ratinho existe há décadas como um dos pilares do entretenimento popular brasileiro. E por trás do apresentador que o mundo conhece, existe um elenco de humoristas que fazem o programa funcionar com leveza, humor e uma energia que atravessa gerações de telespectadores. Marquito e Faxinildo são 2 desses pilares. 2 homens que fizeram o Brasil rir por décadas. E que nos primeiros meses de 2026 deram ao público uma notícia que ninguém queria receber. Os 2 estão lutando, um por recuperação de um acidente grave, o outro por um coração que quase parou. Hoje vamos contar essa história completa. Quem são esses homens? O que aconteceu com cada um? Como o Ratinho reagiu? E o que significa a força que eles têm demonstrado diante das câmeras e dos leitos de hospital? Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama. Deixa o seu like e ativa o sino. Conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. E se você conheceu Marquito ou Faxinildo pelo programa do Ratinho, conta aqui embaixo a sua memória favorita deles. Antes de contar o que aconteceu, é preciso entender quem são as pessoas no centro dessa história. Carlos Roberto Massa, o Ratinho, é um dos apresentadores mais longevos e mais assistidos da televisão brasileira. Nascido em Teixeira Soares, no Paraná, em 1956, construiu uma carreira que começou no rádio e na TV regional paranaense antes de explodir nacionalmente. Desde 1997, no SBT, o programa do Ratinho é uma das atrações mais sólidas da emissora. Uma mistura de humor, variedades, entrevistas e esquetes que o público do interior e das periferias do Brasil abraçou de forma intensa e duradoura. Marco Antônio Ricciardelli, o Marquito, tem 73 anos e é sobrinho do apresentador Raul Gil, outro nome histórico da televisão brasileira. Ao longo de décadas, Marquito tornou-se uma das presenças mais carismáticas do elenco do programa, com um humor que mistura energia física, expressividade e uma simpatia que atravessa a tela. Acumulou 1 milhão de seguidores no Instagram, um número expressivo para alguém cuja fama foi construída inteiramente na televisão aberta, sem os mecanismos das redes sociais que sustentam carreiras de jovens influenciadores. Marcelino Leite da Silva Júnior, o Faxinildo, tem 60 anos e carrega uma das histórias de origem mais peculiares do humor brasileiro. Nasceu e cresceu no circo. Aos poucos meses de vida, já foi levado ao palco pelo pai, que trabalhava como palhaço e usava o nome artístico Paturi. Sua primeira aparição na televisão aconteceu aos 7 anos, na TV Tupi, numa esquete ao lado do pai e do irmão. Cresceu nas lonas, nos picadeiros, no humor físico e popular que o circo ensina de um jeito que nenhuma escola de teatro consegue replicar. Ficou conhecido para o público nacional pelo papel de faxineiro no programa Dedé e o Comando Maluco, do SBT 2005-2008, ao lado de Dedé Santana e Beto Carreiro. Hoje, administra um circo em Santa Catarina e tem 4 filhos, 3 homens, décadas juntos.
Um programa que fez o Brasil rir quando a vida estava difícil. E, em 2026, a notícia que ninguém estava esperando. A história começa em fevereiro de 2026. Marquito estava pilotando uma motocicleta quando sofreu um mal súbito, um episódio cardíaco ou neurológico repentino que o derrubou enquanto conduzia o veículo. O resultado foi um acidente grave, com lesões que exigiram internação imediata e um processo de recuperação que se estenderia por meses. Os detalhes exatos das lesões não foram completamente divulgados pela família. Uma descrição que é compreensível e que se manteve ao longo de toda a hospitalização. O que se soube foi que o acidente havia sido sério o suficiente para colocar Marquito na UTI e depois numa unidade de reabilitação, onde permanece até julho de 2026, quase 5 meses após o acidente original. A internet, evidentemente, não esperou pelos fatos para circular as próprias versões. Na semana seguinte ao acidente, posts afirmando que Marquito havia morrido se espalharam pelas redes sociais com uma velocidade e uma intensidade que forçaram o próprio Ratinho a se pronunciar ao vivo para desmentir. Em 2 de março de 2026, durante o programa ao vivo no SBT, Ratinho interrompeu a programação para falar sobre o amigo e sobre as mentiras que circulavam. Já mataram ele a semana inteira. Deus me livre. Ficam postando um monte de bobagem, de mentira. E então, com a emoção de quem conhece o homem há décadas, Marquito, nós estamos com você, torcendo por você e temos certeza que você vai estar com a gente muito em breve. Um acidente, uma UTI, um apresentador ao vivo desmentindo notícias de morte. E um humorista de 73 anos começando uma batalha de recuperação que duraria meses. O episódio de Ratinho, denunciando as fake news sobre Marquito ao vivo, merece uma atenção específica, porque não foi um caso isolado. O padrão de notícias falsas sobre morte de celebridades é um dos fenômenos mais consistentes das redes sociais brasileiras. E ele tem consequências reais. Para as famílias, que precisam lidar com luto antecipado e perguntas de conhecidos enquanto o ente querido ainda está vivo. Para os próprios artistas internados, que às vezes chegam a tomar conhecimento das notícias. E para o entorno profissional, que precisa gastar energia desmentindo em vez de apoiar. No caso de Marquito, a situação foi ainda mais cruel, porque aconteceu num momento de extrema vulnerabilidade. Ele estava na UTI, vítima de um acidente grave, com a família aguardando cada boletim médico. E as redes sociais, simultaneamente, circulavam a informação de que ele havia morrido. Ratinho reagiu com a raiva de quem está perto da situação real e vê a distância entre os fatos e o que está sendo publicado. A frase "Deus me livre", dita com a entonação característica do apresentador, foi o resumo de uma indignação que o público sentiu junto com ele. O episódio também revelou algo sobre a relação de Ratinho com as pessoas do seu elenco. Não foi um comunicado formal de assessoria. Não foi uma nota enviada à imprensa. Foi um apresentador ao vivo, sem roteiro, falando com o coração sobre um amigo em perigo. Esse tipo de reação espontânea, que não pode ser fabricada, é o que explica por que programas como o do Ratinho constroem vínculos tão duradouros com o público popular. O apresentador parece real porque é real. Você já viu uma notícia falsa sobre a morte de alguém que você admira? Deixa nos comentários como foi essa experiência. Fake news de morte. Ratinho ao vivo desmentindo. E um programa que, de alguma forma, prova que ainda existe algo genuíno na televisão brasileira. Em abril de 2026, com Marquito ainda internado em reabilitação, Faxinildo foi visitá-lo. Essa visita, um gesto simples de amizade e solidariedade entre colegas de trabalho, se tornaria o ponto de partida de uma sequência de eventos que chocou o Brasil. Segundo o relato de um amigo que estava junto, a gente passou para visitar o Marquito. Por incrível que pareça, acabou de chegar em casa. Na hora do café, ele teve um mal súbito, aquela dor forte no peito. Faxinildo resistiu inicialmente em ir ao hospital. Uma recusa que muitos homens,
diante de sintomas cardíacos, cometem por uma combinação de medo, negação e a crença equivocada de que vai passar. Mas foi levado, em caráter de urgência, ao Hospital São Luís, em Osasco, Grande São Paulo. Os exames confirmaram um quadro devastador: infarto. E mais, o cateterismo mostrou que as 3 principais artérias do coração estavam com cerca de 95% de obstrução. Um número que os cardiologistas descrevem como tempo de bomba. Artérias assim obstruídas não estão no limite, estão muito além dele. O histórico de diabetes de Faxinildo agravou ainda mais a preocupação da equipe médica, que manteve monitoramento intensivo desde o primeiro momento. A cirurgia estava marcada para quarta-feira, 15 de abril. Mas Faxinildo sofreu um novo mal súbito dentro do hospital e o procedimento precisou ser antecipado em caráter emergencial. A segunda cirurgia aconteceu em 23 de abril. Ele foi visitar o colega, voltou para casa e o próprio coração falhou. A segunda baixa do elenco de Ratinho em menos de 3 meses. O número que apareceu nos laudos de Faxinildo, 95% de obstrução nas 3 principais artérias, precisa ser contextualizado para que o público entenda a dimensão real do que o humorista enfrentou. O coração precisa de sangue rico em oxigênio para funcionar. Esse sangue chega ao músculo cardíaco pelas artérias coronárias, os canos que irrigam o coração. Quando essas artérias são obstruídas por acúmulo de gordura e placas ao longo dos anos, o fluxo de sangue diminui. Com 95% de obstrução, o coração está recebendo apenas 5% do fluxo que deveria. Nesse nível de obstrução, o infarto não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade. A questão é quando não se. O que tornou o caso de Faxinildo ainda mais crítico foi a combinação de fatores: a obstrução extrema, o histórico de diabetes, que prejudica a circulação e acelera o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, a recusa inicial em ir ao hospital e o novo mal súbito dentro da própria unidade de saúde, que antecipou o procedimento cirúrgico. A cirurgia cardíaca que Faxinildo enfrentou tem um nome técnico: revascularização miocárdica. A abertura ou substituição das artérias obstruídas para restaurar o fluxo de sangue ao coração. É uma cirurgia de grande porte, com riscos significativos, que exige semanas de recuperação intensiva. O fato de Faxinildo estar consciente, bem-humorado e ativo nas redes sociais durante a internação, postando atualizações, respondendo fãs, recebendo visitas com bom humor, é notável. Mas não apaga a gravidade do que aconteceu. 95% de obstrução, 3 artérias, 2 infartos em dias. Um homem que passou a vida inteira fazendo o Brasil rir e que precisou de toda a garra que tem para sobreviver ao próprio coração. Em julho de 2026, quase 5 meses após o acidente original, Marquito apareceu nas redes sociais com um vídeo que emocionou o Brasil. Gravado diretamente da unidade de reabilitação, onde ainda se encontrava internado, Marquito falou com a câmera com a energia que sempre o definiu. Mas com uma emoção diferente, mais profunda, de quem passou muito tempo longe de tudo que ama. Alô, pessoal! Estou com saudade de vocês. Estou no hospital em reabilitação. Graças a Deus, estou indo bem. A vida nos traz surpresas. E continuou. Quero dizer a vocês que estou sentindo a falta da televisão e de levar alegria para vocês. A frase final do vídeo foi a que mais circulou. Digo mais uma coisa. Eu vou continuar sendo o Marquito fora daqui de onde estou, alegre como eu sou. Na legenda da publicação, Marquito escreveu algo que parecia uma reflexão genuína sobre o que os meses de internação haviam ensinado. Tem dias que a gente aprende mais sobre si mesmo do que em anos inteiros. Esses últimos tempos foram assim para mim. Com 1 milhão de seguidores, os comentários transbordaram. Fãs que o acompanham desde os primeiros anos do programa do Ratinho. Pessoas que cresceram vendo suas esquetes. Outros humoristas enviando força. E uma emoção que atravessou as telas de uma forma que só acontece quando o público tem uma relação genuína com quem está na televisão.
Esse é o poder que Marquito construiu ao longo de décadas. Não é o tipo de público que segue um perfil por algoritmo. É o tipo que sente falta de verdade. Estou com saudade de vocês. 5 meses depois do acidente, um humorista de 73 anos falando de um leito de hospital. E o Brasil inteiro sentindo saudade de volta. A trajetória de Faxinildo até o momento do infarto é uma das histórias mais incomuns do entretenimento brasileiro. Ele nasceu no circo, literalmente. Com poucos meses de vida, já estava no palco. Não porque os pais precisavam de babá, mas porque o circo era a vida da família. E a vida da família não parava por causa de um bebê. O pai, palhaço de nome artístico, Paturi, levava o filho para o espetáculo como parte natural da rotina. Aos 7 anos, a televisão. Na TV Tupi, a mesma emissora que lançou tantos nomes históricos da televisão brasileira, numa esquete ao lado do pai e do irmão, Faxinildo deu os primeiros passos num mundo que se tornaria décadas depois sua principal plataforma. O personagem que o consagrou para o público nacional foi construído num programa que misturava 2 dos maiores nomes do humor popular brasileiro, Dedé Santana e Beto Carreiro. O Dedé e o Comando Maluco, no SBT de 2005 a 2008, foi onde o faxineiro malandro e bem-humorado de Marcelino ganhou um rosto para o Brasil. Hoje, além do programa do Ratinho, Faxinildo mantém o circo que administra em Santa Catarina. A lona que conecta o adulto que ele é com a criança que foi levada ao palco com meses de vida. Tem 4 filhos. E uma visão de mundo que o humor do circo ensina melhor do que qualquer escola. A de que a plateia não pode saber quando você está sofrendo. A alta hospitalar chegou em 29 de maio de 2026, depois de mais de 2 meses internado. Na publicação da família, o humorista Faxinildo está de alta hospitalar. Deus é bom o tempo todo. Gratidão a Deus, à família e a todos pelas orações e carinho. Você rezou ou mandou energia positiva para algum dos dois enquanto estavam internados? Conta nos comentários. Essas histórias importam. Do circo ao hospital, do leito à alta. Faxinildo voltou para casa com uma cirurgia no coração e uma clareza sobre o que importa que poucos conseguem verbalizar. A forma como Ratinho reagiu publicamente às internações de Marquito e Faxinildo revelou algo sobre o apresentador que vai além do profissionalismo. No caso de Marquito, a reação foi ao vivo, no programa Sem Filtro. A raiva das fake news não era de assessoria, era pessoal. Já mataram ele a semana inteira. Não é a linguagem de uma nota de imprensa. É a fala de alguém que teve que lidar com telefonemas de pessoas perguntando se o amigo havia morrido, enquanto ele sabia que o amigo estava vivo e lutando. No caso de Faxinildo, o SBT confirmou que Ratinho havia demonstrado preocupação com a situação a pessoas próximas da equipe. Uma descrição discreta que sugere que o apresentador estava acompanhando o caso de perto, mesmo sem se pronunciar publicamente de imediato. Há um aspecto do estilo de Ratinho como apresentador que explica essa postura. Ao longo de décadas, ele sempre tratou o elenco do programa como família, uma palavra usada com frequência na cultura dos programas populares brasileiros, mas que, no caso do programa do Ratinho, parece ter um significado mais concreto. Marquito e Faxinildo não são contratados que aparecem na tela e somem. São presenças constantes, com anos de convivência diária nos bastidores. Quando Ratinho disse ao vivo, "Você vai sair dessa com toda a garra que você tem", estava falando para o amigo, mas estava também falando para o público, que acompanhou a trajetória dessas pessoas ao longo de décadas. O apresentador que se revoltou com as fake news ao vivo, o amigo que demonstrou preocupação nos bastidores. Ratinho mostrou em 2026 que alguns vínculos são mais fortes do que qualquer câmera. Enquanto Marquito estava em reabilitação e Faxinildo se recuperava da cirurgia, o programa do Ratinho continuou no ar. Isso não é uma crítica, é uma realidade da televisão. Os programas continuam porque o público precisa deles, porque as emissoras têm compromissos com anunciantes e porque os próprios humoristas
como demonstraram em seus vídeos e publicações, queriam que o programa seguisse mesmo durante a ausência deles. Mas a ausência de Marquito e Faxinildo foi sentida pelos colegas de elenco, pelos telespectadores que percebem quando uma presença constante desaparece, e pelo próprio Ratinho, que precisou conduzir seu programa enquanto 2 dos seus estavam em hospitais. Há algo que essa situação revela sobre o que significa fazer humor popular no Brasil. É uma profissão que exige presença física, energia constante e uma capacidade de parecer bem, mesmo quando não se está bem. Marquito e Faxinildo fizeram isso durante décadas. Foram ao estúdio quando estavam cansados, quando estavam com problemas pessoais, quando o corpo já não colaborava como antes. E quando finalmente o corpo falou mais alto, num acidente de moto, num infarto, após visitar um amigo, o Brasil percebeu o quanto essas presenças eram parte da paisagem do entretenimento popular. A janela de julho de 2026 traz sinais de recuperação dos dois. Marquito em reabilitação, com vídeo emocionante nas redes. Faxinildo em casa, se recuperando após a alta de maio. O programa do Ratinho espera por eles. E o público também. O programa continuou, mas o elenco completo ficou na memória de quem acompanha e na saudade do apresentador que os revelou. A história de Marquito e Faxinildo em 2026 é também uma história sobre saúde, especialmente sobre saúde cardiovascular em homens acima dos 60 anos. Marquito tinha 73 anos quando sofreu o mal súbito que causou o acidente de moto. Faxinildo tinha 60 anos quando suas artérias foram descobertas 95% obstruídas, um nível que os cardiologistas descrevem como resultado de anos de acúmulo silencioso. Nenhum dos dois estava num momento de crise óbvia antes dos eventos que os hospitalizaram. Esse é exatamente o padrão das doenças cardiovasculares. Elas são silenciosas, constroem-se ao longo de anos, invisíveis nos hábitos cotidianos, e se manifestam de forma abrupta e devastadora quando o organismo já não consegue compensar mais. O histórico de diabetes de Faxinildo, que os médicos apontaram como fator de agravamento, é uma combinação especialmente perigosa com doenças cardíacas. O diabetes compromete a circulação, acelera o processo de obstrução arterial e reduz a capacidade do organismo de compensar quando as coisas começam a falhar. A mensagem que Faxinildo deixou nas redes durante a recuperação foi simples e direta. Nem sempre é fácil continuar, mas cada novo dia é uma chance de recomeçar. E Marquito, no seu vídeo de julho, a vida nos traz surpresas. 2 frases que dizem tudo sobre como enfrentar uma crise de saúde, com a postura de quem passou a vida inteira fazendo o outro se sentir melhor. Se você tem mais de 50 anos e nunca fez um check-up cardiológico completo, essa é a hora de marcar. Conta nos comentários se essa história te motivou a cuidar melhor da saúde, porque esse é o tipo de comentário que pode salvar uma vida. 2 humoristas, 2 hospitais. Uma mensagem simples: a vida traz surpresas. Cuide do seu coração antes que ele precise te avisar do jeito mais assustador possível. Marquito e Faxinildo fizeram o Brasil rir por décadas. Em 2026, foram eles que precisaram que o Brasil torcesse por eles. Marquito, aos 73 anos, 5 meses em reabilitação após acidente de moto causado por mal súbito, enviando vídeos emocionantes do hospital, dizendo que vai continuar sendo o Marquito alegre como ele é. Faxinildo, aos 60 anos, 2 cirurgias no coração após infarto, com artérias 95% obstruídas, recebendo alta em maio, seguindo a recuperação em casa, com o circo e os 4 filhos esperando por ele. E Ratinho, ao vivo, sem roteiro, sem nota de assessoria, falando com o coração sobre 2 amigos e colegas. Você vai sair dessa com toda a garra que você tem. Eles estão saindo. E o Brasil está torcendo. Agora deixa nos comentários, você tem memória do Marquito ou do Faxinildo no programa do Ratinho? Alguma cena que te fez rir tanto que você nunca esqueceu? Conta aqui e manda uma mensagem de força nos comentários, porque eles leem.
Diz também de qual cidade e país você está assistindo. Deixa o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ativa o sino. Semana que vem, mais uma história que o Brasil não viu completa. Até lá!